Olá, estamos aqui mais uma vez para lhe escutar. No Pode Falar, aquela escuta ativa para ouvir você aí de casa e que está conosco nas nossas redes sociais, na rede aqui também da Start TV Live, falando sobre música, moda, gastronomia, cultura, diversão, arte, política, cotidiano, cidades, enfim. Tudo o que você quiser falar conosco, nós estamos aqui para ter essa escuta ativa, inclusive sobre os nossos convidados também. Começa agora mais um podcast Pode Falar. E hoje nós estamos aqui com duas convidadas que falam assuntos muito interessantes sobre a psique humana, sobre essa arte, esse intelecto, essa coisa elevada que nós temos também, que se chama da alma. Estamos aqui com a doutora Milena Paiva e doutora Marilene Félix. É um grande prazer estar aqui com vocês, meninas. Eu estou me sentindo assim, olha, gente, como tá florido esse programa hoje, só de mulheres, as 3 mulheres empoderadas, né? Aquelas 3 meninas superpoderosas. Seja muito bem-vinda, seja bem-vinda, Milena. Seja bem-vinda, Mari. Obrigada. Milena, eu quero saber de você, Milena. Milena é psicóloga, né? Psiquiatra, perdão, psicóloga forense, né? Psicóloga especializada aí na parte jurídica, né? Na parte da Perfeitamente. forense. E aí eu quero falar com você, Milena, especialmente. Me conte aí como é a abordagem desses temas assim tão um pouco distantes para a sociedade contemporânea, né? Para a sociedade moderna e atual, mas para a gente que é, vamos dizer assim, leigos dentro desse expertise, né? Desse ramo, como é ser uma psicóloga forense? O que é que você aborda? O que é que você trata? Então, grande satisfação, né, de estar nesse momento, né, de estar falando de temáticas de tão grande relevância que irão ser muito importantes para todos nós, né? A psicologia, sou Milena Paiva, né, como a Raquel falou, trabalho na área da psicologia clínica e jurídica e especialmente com crimes na parte de criminologia. Então, muita gente se pergunta, mas como é a atuação, né, da psicóloga jurídica? A gente trabalha não só na clínica, a gente trabalha também com demandas voltadas. Pode ser vara de família, pode ser vara criminal, depende muito da demanda, né, de que nos é solicitado. Certo. Me diga assim, a gente está falando para um público-alvo que impacta, né, vários segmentos da sociedade. O Pode Falar, a gente não tem uma destinação específica, né? É todos para todos, né? Por isso que é essa escutativa. Me conte mais ou menos, Milena, como é essa parte da psicóloga forense? É tipo um CSI? Como é assim para quem está em casa? É sério, né, não, gente? Porque a gente só vê isso em episódio de televisão, uma coisa tão distante. Como é a aplicabilidade da sua profissão? Certo, então, deixa eu te explicar. Porque também eu trabalho com perícias, né? Certo. Eu sou perita judicial. Certo. Eu sou psicóloga que atuo como psicóloga jurídica e como perita judicial. São coisas diferentes. Ah, tá. Então, Tá? peraí, vamos por partes, viu, galera? Ela vai falar um pouco sobre como ser perita judicial, que eu acho que é esse caminho que eu tô levando aqui do CSI na entrevista. Ela vai explicar um pouco mais. E depois a gente volta para essa parte da psicologia forense, que ela vai me explicar um pouco o que ela estava falando aqui já comigo nos bastidores, que é a coisa do trauma, a coisa das emoções, né? Das violências que as pessoas passam, as vítimas passam. E então a gente vai falar sobre essas duas abordagens. Mas me conta, como é ser perita? Certo, então, deixa eu te explicar. Muitos profissionais, eles têm essa dúvida, né? Como que eu vou trabalhar nessa área de perícia? A princípio, você precisa fazer a graduação em psicologia, você conclui a graduação em psicologia e você vai fazer um curso de especialização, certo? Na área Certo. dessa parte de perícia específica, entende? E aí você pode se direcionar. Na perícia, tem várias áreas.
E aí você pode ir para a área no sentido de criminal, no sentido de família, entre outros, certo? Tem grafotécnica, médica, né? tem áreas que a grafotécnica já vai para a questão das assinaturas, né? Então, depende muito do que te chama, da tua paixão. Certo. Né? A minha foi mais voltada para a área criminal. E você você é uma potência aqui, né, no Rio Grande do Norte, porque a gente estava conversando, só existe você e outra pessoa aqui que fazem essa prática aqui no Rio Grande do Norte, não é isso? Eu acredito que tem algumas profissionais, sim. Eu não tenho muito contato, mas eu conheço algumas, mas eu conheço mais pessoas no João Pessoa. Em João Pessoa, Isso, né? perfeito. Aqui realmente é um mercado ainda que tem poucas pessoas que tenham essa notoriedade dentro da perícia. Isso. E então, gente, inclusive, o pessoal da psicologia aí, vamos lá, é uma área muito interessante, é uma área que precisa, sim, infelizmente na graduação, não sei agora, né, porque eu estou com 19 anos de formada, mas na minha época não tinha essa cadeira, eu tive realmente, foi uma necessidade que eu tive, e eu fui galgando essa parte desse conhecimento para estar onde eu estou hoje. Então, os profissionais na área da psicologia que tiverem interesse, é top. Me conte mais agora um pouquinho sobre a parte da psicologia que a gente estava falando, que é a parte agora da questão das vítimas, a questão dos traumas, a questão realmente da psicologia forense, quanto o que você disse, né? A parte clínica, a parte comportamental, né? Como é que você desenvolve essa área de atuação? Certo, gente. Uma temática que eu acho de grande relevância a gente tratar e a gente conversar é falar de como a gente pode, se é possível, a gente, como é que eu posso dizer, gerenciar traumas. Será que é possível a gente poder gerenciar nossos traumas, nossas dores? Será que tem como a gente chegar e dizer, eu não quero mais sentir dor, então eu vou tirar isso da minha mente, eu vou retirar e aquilo ali acabou. Você acha que é possível? O que é um trauma para ti? Não, eu acho que não é possível. Eu passei por vários, né? Agora, nos últimos 3 anos, sofri 2 assaltos, perdi 2 cachorros, fiquei desempregada. Foram tantos traumas, tantos traumas, tantos traumas. E não tem como se extirpar, gente. Eu acho que você tem que tratar, você tem que encarar de frente, você tem que lidar com a situação, você tem que procurar ajuda psicóloga, você tem que procurar ajuda psicológica, você tem que, se for necessário, é importante se falar sobre saúde mental, certo? Isso não pode mais ser um tabu dentro da sociedade. Todos nós adoecemos, e é uma doença, o trauma, ele acarreta doenças psicossomáticas e acarreta também doenças psíquicas, com esses traumas desenvolvidos, que são episódios de violência que você sofre, né? Episódios que lhe bloqueiam, que lhe congelam, que lhe causam impacto negativo na sua vida e que lhe paralisam. E que você tem que realmente procurar profissionais especializados e profissionais que lhe deem esse apoio externo para que você saia dessa condição de vítima e transcenda. Então, a gente não pode se furtar de falar de um assunto tão sério como a saúde mental. Que a saúde mental hoje é uma coisa que não pode mais ser encarada para debaixo do tapete, não pode ser jogada uma poeira para debaixo do tapete. Quantas pessoas estão depressivas na cidade? É isso que a gente vai abordar aqui com a doutora Marilene. Quantas pessoas estão em suicidas? Quantos suicídios? Quantas pessoas depressivas? Quantas pessoas tomando remédio? Quantas pessoas que estão traumatizadas, que estão com doenças de transtorno mental, com bipolaridade, borderline, cada dia uma doença nova que se aparece e que não são tratadas e que são mascaradas, que as pessoas não querem se enfrentar. As pessoas não querem dizer, eu assumo, eu estou doente, aconteceu algo muito grave comigo, eu preciso procurar ajuda. Porque hoje a sociedade, esse negócio de você tal, essa positividade tóxica, depois eu quero conversar um pouco com a doutora Mari, aqui que está do meu lado sobre isso, essa positividade tóxica que contamina, que você tem que estar mostrando que está feliz o tempo inteiro, que você tem que estar mostrando que está bem o tempo inteiro, você tem que estar mostrando que está plena. Pleno, absoluto, né? Não, Milena? Pode falar, Milena, que você tem que estar pleno, absoluto o tempo inteiro. Isso cansa, porque isso é uma máscara e a gente não está o tempo todo 100%, né? Às vezes a gente está 90%, às vezes a gente está 60%, às vezes a gente está 50%, às vezes tem dia que a gente está 30%, às vezes eu de TPM, então eu sou um demônio, eu fico 20%. Então, e é normal, gente, a gente é vivo, nós somos seres humanos, nós temos
carências, defeitos e qualidades, virtudes e vicissitudes, e a gente está aqui para evoluir, né? Não somos Pokémon, mas estamos evoluindo. Viva Darwin! E é isso que eu quero falar um pouco sobre. Por isso que eu trouxe essas duas mulheres incríveis que tratam da psique humana, para a gente tentar abordar isso. Doutora Milena falando sobre traumas e violências, inclusive sobre violência doméstica, né? Sobre o Agosto Lilás, que você vai ter uma participação muito importante, eu já soube. E eu quero que você fale mais um pouco sobre os seus projetos, porque é muito importante que se combata os traumas e as violências e que a gente manifeste publicamente o poder que essas violências têm dentro da sociedade hoje em dia, que é um poder escuso, mas existe. Né? É um poder paralelo, é um poder escuso, mas é um poder que existe até pela questão da alta criminalidade e alta violência dentro da sociedade. Porque nós não temos uma polícia efetiva e combativa, nós não temos um projeto de segurança pública eficaz. Muito pelo contrário, a cada dia mais se deteriora, tanto é que a Força Nacional teve que vir para cá para apagar literalmente o incêndio que estava tendo na cidade, porque o caos estava instaurado. E isso a sociedade é que paga o pato, né? A sociedade civil é que sofre. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais a respeito disso. Isso, Raquel, perfeitamente sua explanação. E, assim, uma coisa que me chama muita atenção, tá, na tua fala, é quando você traz essa questão dessa dificuldade em nomear, né? Em nomear, em falar sobre determinados assuntos, porque a parte principal para que a gente possa trabalhar e tratar um trauma é dessa maneira. É a gente nomear esse lugar. A gente permitir que esse lugar de dor e de sofrimento, ela possa existir. Porque isso aí vai fazer com que a gente tenha a consciência que existe o trauma, que um trauma, uma vez instalado, ele não tem como a gente retirar, né? Como a gente conversou agora. Não, é impossível. Né? Ele vai permanecer. E o nosso aparelho psíquico, ele é tão brilhante que o que ele faz? Ele isola aquela experiência, aquela vivência traumática para nos proteger, de uma certa forma. Porém, entretanto, todavia, o que acontece com isso? Conte. Vai continuar ali. E vai existir, durante todo o processo da nossa vida, uma tentativa de resgatar isso aí. E muitas vezes a gente não entende por quê. Eu tenho um dedo podre, eu só escolho coisa errada, eu só vivencio determinadas situações que me trazem dor. Mas aquilo ali, muitas vezes, você está reproduzindo algo que está dissociado e você não compreendeu. E você precisa, para a gente poder tratar e a gente poder fazer com que essa pessoa, não vamos dizer deixar de sofrer, mas que ela possa ter a consciência de que existe um sofrimento e ela dá lugar a esse sofrimento. Como assim, Milena? Vamos partir de uma experiência de fato, para vocês compreenderem melhor? Uma criança, né? Uma criança de 2, 3 anos de idade, ela passa muito tempo só, né? A mãe ou o cuidador necessita se afastar. Será que ela vai entender essa ausência? Será que ela vai entender? Ou vai ter síndrome de abandono o resto da vida, do né? abandono. É pode muito falar, complicado, falar, do desamparo. Mas pode falar, você já está aqui, ó, pode falar. Do abandono. Do abandono, da rejeição. Da rejeição e do desamparo. E da carência, né? Da carência. Então, o que é que vai acontecer? Será que essa criança, futuramente, ela não vai reproduzir isso, gente? Pensa sobre isso. Vamos falar um pouquinho, vamos pensar sobre isso. É verdade. Eu gostaria de passar a palavra para Marielle Félix, para a gente trabalhar um pouquinho essa questão do abandono e do desamparo, que ela fala brilhantemente sobre esse assunto. Vamos apresentar aqui a amiga. Eu gosto porque o movimento aqui é grande, pode falar. Doutora Marielle Félix, seja muito bem-vinda. Você que é especialista, né, em neuropsicologia, tem uma metodologia super avançada para falar sobre baixa autoestima e sobre construir autoestima e sobre desamor e sobre outras dores da humanidade, né? E como se reconstruir, se ressignificar, e tem toda essa abordagem construtiva, né? Para a psique humana e para melhorar a alma, né? Me conte, o que é que você acha desses temas que a gente está abordando agora aqui?
esses temas está bem relacionado ao que estamos vivendo agora, no aqui e agora, e num período também pós-pandemia, onde o trauma é o que? É uma energia parada, onde pode acontecer o quê? A baixa autoestima. O que seria essa baixa autoestima? Seria a falta de confiança. A pessoa não confia nela mesma, ela fica insegura, e essa insegurança pode sim desencadear desde a infância. Porque é na infância onde vai se construir também as relações. Então, eu trabalho a autoestima através da terapia cognitiva comportamental, que é a minha especialidade. Adoro o TCC. Exatamente, onde as crenças centrais de desamor, desvalor e desamparo se instalam. E a partir daí vai criar esses traumas. Exemplo, uma criança, quando ela vai para a escola e os pais demoram a buscá-la, pode haver, em alguns casos que já atendi muitos, pode haver um sentimento de desvalor, de desamparo. Todo mundo foi, eu estou aqui sozinho. E aí? Isso começa da infância. E quando essas relações, conforme essa criança entra na adolescência, numa fase adulta, esses comportamentos vão fluir. Por quê? Eu sigo muito a tríade do o que eu penso vai me gerar emoções. Com e certeza. Dentro dessas emoções vai gerar o quê? Comportamentos. Mas como foi falado também do trauma, que é também... O pensar, né, gente? Quando a gente é movido a energia. Eu sou fã da física quântica, eu gosto de estudar física quântica, eu acho que tudo é energia, tudo é frequência vibracional mental, né? Então, você atrai a lei da causa e universo, como minha amiga Paula Galvão, que estreamos hoje o programa, né? A gente já tinha estreado a lei da causa e universo e a lei do retorno, né? E você atrai, é magnetismo puro. Então, o que você pensa, você projeta e o caminho se faz ao caminhar. A partir do momento que você pensa e você começa a ter, as suas ações são pautadas através do seu pensamento, né? Você não faz uma ação distoante do que você pensou primeiro, né? Não, Mari? Exatamente. Então, quando essa construção, eu digo esse construto porque a autoestima também é um leque, onde foi falado também dessa autoconsciência, onde nós vamos entrar dentro do nosso autoconhecimento para nos percebermos e também saber qual é minha visão, a visão do outro e do mundo. Então, as pessoas são muito subjetivas e cada um expressa seus valores, necessidades e demandas emocionais diferentes uma do outra. E a autoestima, ela começa desde a infância, quando a criança é validada, porque uma criança validada na fase adulta, ela não vai ter problemas de comunicação. Por exemplo, tem muitas pessoas que elas são desvalidadas emocionalmente, ela não tem direito de fala. E quando a pessoa não se comunica, aí o sofrimento vai aumentando e seguido de vários outros problemas comportamentais. Então, é muito importante esse conhecer a si, mas também não é só você conhecer a si, mas também você prestar atenção o que o outro pensa sobre você. Era isso que eu ia perguntar agora. Eu ia perguntar agora para você o seguinte, juntando a temática atual sobre todos esses crimes que estão acontecendo na internet com as crianças e com os adolescentes, e esses crimes que estão acontecendo dentro das escolas, né? Essa questão da violência nas escolas, que até estão fazendo várias campanhas pedindo paz dentro das escolas, com esses ataques, esses massacres e tudo, e essa internet do mal, que até apareceu nos outros programas midiáticos aí, que é essa internet paralela, né? Essa internet dark, que tem esses desafios de estupro virtual,
de mutilação, de enforcamento, essas coisas bem malignas e psicopatas, né? De um cérebro aí completamente deturpado, vamos dizer assim, uma psique completamente destruída, né? Como é que a gente pode proteger as nossas crianças, proteger os nossos adolescentes que estão dentro de casa e principalmente blindá-los emocionalmente, como a doutora está dizendo, blindá-los emocionalmente e blindar os nossos filhos, os nossos entes queridos, né? Os menores, vamos dizer assim, que estão ao nosso redor, para que não ocorra com eles essa vulnerabilidade de aceitar, tipo uma Maria vai com as outras, como na época da gente a gente dizia, né? Para não ser uma Maria vai com as outras e não entrar num desafio desse, ou numa brincadeira dessa, ou porque a criança hoje se tranca dentro do quarto, ou pega um celular desse, fica o tempo todo olhado no tempo todo. No seu mundo paralelo. Né? No seu mundo paralelo. E o pai tá ali do lado, jantando, almoçando, e não sabe o que é que o menino tá fazendo. Porque não consegue enxergar. Então, assim, como é que pode-se ter essa proteção, ou essa validação, ou esse amparo para que seja diminuída essa questão dessa violência? E para que também essa violência, essa revolta, porque eu acho que a internet hoje, ela é um veículo, eu acho fantástico, mas é como um carro, né? Tem gente que dirige para matar os outros, tem gente que dirige apenas para se locomover. Então, a internet, ela tem esse cunho que me preocupa um pouco na mão de quem ela está. Porque tem muita gente que vai para a internet, os haters, frustrados, magoados, revoltados, que não gostam da própria vida real, né? Que querem viver uma vida de aparência na vida uma segunda vida, vamos dizer assim, um second life, como tem aquele jogo, o brinquedo, e acaba disparando uma metralhadora de mágoas, como dizia Cazuza, à torta e à direito. E não tem lei. A internet hoje ainda é uma terra sem lei. Então, como proteger os nossos filhos, as nossas crianças? Eu me lembro do caso do filho da Valquíria Santos, né? Quero me solidarizar com a cantora Valquíria, né? Que é uma criança de 15 anos e se matou por conta de bullying, né? Que começou no Instagram dele. Então, até onde isso vai? Aonde isso vai parar? Como a gente que está do lado de cá, né? Eu como comunicadora, como empresária, como empreendedora, como cidadã, e vocês como duas profissionais excelentes, né? Que entendem muito da alma humana, como é que a gente pode fazer isso para que seja canalizado de uma forma construtiva e do bem, para que a gente tenha uma campanha reversa, né? De chega, para, não pode mais ser dessa forma. Quero que ambas falem sobre isso, por gentileza. Você quer começar? Sim, posso dizer que uma das necessidades do ser humano é a atenção. E quando essa atenção falta, esse filho, essa filha, crianças ou adolescentes, vão para o quarto. Os pais pensam, não, meu filho está protegido, está dentro de casa, pensam que eles estão num mundo assim de fadas. Gente, não é. Vocês têm que prestarem muita atenção onde os dedinhos dos celulares vão. Então, não é porque a pessoa está no quarto que ela está protegida. Fora disso, é a comunicação. Explicar, dependendo da idade dessa criança, explicar os perigos que pode correr nessa internet. Mas tem também os aplicativos que tem um horário limite que pode estar sendo usado. E, normalmente, algumas crianças não sabem que ficam os dados de rastreio também dos sites que eles visitaram. Então, é importante que esses pais, esses cuidadores, prestem atenção aonde seus filhos estão indo, porque aparecem muitas pessoas e também os links, né? O endereço do site, se colocar uma letrinha diferente, já vai para esses lugares. Então, é estar atento e saber que os cuidadores e os pais são os responsáveis pelo bem-estar desse filho. E quando uma criança recebe a atenção adequada, a explicação do que pode ocorrer dentro deste universo da internet que é dark e perigoso, aí pode amenizar a situação. Mas para isso exige também um esforço dos cuidadores
a atenção e outros requisitos mais que depende, né, depende da família, porque nós não somos só seres comunicáveis, nós somos bio, psico, sócio, cultural e espiritual. Então, tem que estar atento nessas facetas que inclui o ser humano como pessoa. Fala, Milena, o que é que você pensa agora? Perfeito. Achei brilhante, tá, Mari, sua colocação. Mas, assim, gostaria muito de falar que na psicologia é muito importante a gente deixar claro que nenhum psicólogo, ele tem receita. Não existe receita. Como que eu vou resolver essa situação? Cada ser humano é uno. Cada ser humano é singular. Então, eu não posso chegar e dizer, isso aqui vai ser assim. Eu vou ser arbitrária se eu fizer isso. Certo? Então, eu preciso ouvir, eu preciso acolher, eu preciso compreender aquela situação, aquele caso, para que eu possa te direcionar e te dar uma fala partindo disso. Tá? Então, assim, normalmente eu não costumo dizer, isso aqui é isso. Né? Eu preciso entender toda a dinâmica para poder repassar como a gente poderia lidar com cada situação, certo? Então, assim, eu não vou te dar uma receita, porque eu sei que, de certa forma, você já respondeu na sua explanação a sua pergunta, né? Porque, para complementar o que a Marilene falou, partindo da atenção, do cuidado, da comunicação, mas uma das coisas que eu acho mais importante é o vínculo. Se você estabelece um vínculo com o seu filho, estabelecimento de vínculo, gente, não quer dizer tempo, o dia todo você ficar lá com sua criança, não. Estabelecimento de vínculo, ele quer dizer o cuidado, você está no aqui e agora. Não é chegar e estar com a criança aqui, você no celular e o menino aqui do lado o dia todinho. Concordo demais. Eu conheço muita mãe assim, pelo amor de Deus. Isso é estar junto? Pelo amor de Deus, eu conheço mãe assim demais. Como é que funciona? Será que eu estou estabelecendo um vínculo de afeto, de cuidado, de atenção? Responsabilidade afetiva, né? Será? A questão da gente, não tô. Eu tô o quê? Presente, fisicamente. Mas o cuidado, o afeto, essa sensação de abandono, será que não existe também? Porque eu acredito que sim. A indiferença, né? É verdade. Eu acho que nominalmente, eu acho que a indiferença é pior, porque é um presente ausente, né? Isso. E aí eu acho que revolta mais. Isso. O presente ausente eu acho que ainda é mais revoltante do que não se fazer presente. Porque tipo assim, não tá presente porque está trabalhando, vai trazer a comidinha para casa, vai ajudar nisso e aquilo. Mas você estar e não estar é uma coisa, acho que pra gente que é adulto já é difícil. Incongruente, né? Porque você está presente, mas você não está. E também estabelecer uma responsabilidade participativa de ambas as partes. Concordo. Porque muitas vezes as mães dão um celular na mão dos filhos que é para ela ter paz, ela fica sossegada. Aí depois ela reclama das consequências. É verdade. O que eu conheço de mãe, que a galinha pintadinha já foi a babá, rapaz. Mas assim... não tem brinquedo, não. Mas aqui a gente não tá para julgar, gente. A gente não tá para dizer, a mãe tá errada ou tá certa, é assim ou assado. Não. Cada mãe, ela faz o que ela consegue. Ela faz o que ela pode. E tudo bem. Tá? Mas é importante a gente ter essa tomada de consciência, claro, né? Que o vínculo, que o estabelecimento de vínculo é de fundamental importância para que essa criança ela possa se sentir segura e quando acontecer alguma situação, ela possa chegar para sua mãe e para o seu pai e falar. E ter a liberdade da fala, Isso, né? perfeitamente. Ter a liberdade de se expressar e a criança ser acreditada. Porque vocês sabem, eu não sei se vocês sabem, a maioria das crianças que sofrem violência, sofrem abuso infantil, elas contam aos pais e os pais, primeiramente, não acreditam. Não validam, não acreditam, acham que é mentira ou é ilusão da criança ou é brincadeira. Então, a criança acaba se fechando no universo dela, se retrai, emudece, e começa a mudar o comportamento. E aí o pai não entende, ou a mãe, por que está acontecendo aquilo. Quando automaticamente os pais vão, pelo menos, partir do pressuposto da dúvida de investigar, na maioria dos casos se descobre que é verdade.
Então, a gente tem que validar essas crianças, tem que validar essa parte dos traumas, como a gente estava conversando, porque o trauma tanto em adulto como em criança, todo mundo está sugêneres a acontecer. Isso. E que a gente tem que cuidar da saúde mental, né? Eu peço como comunicadora, como pode falar, que vocês falem sobre saúde mental. Quem estiver passando por uma tristeza, por uma dor, por uma depressão, abram a boca, falem, peçam ajuda, vá para um padre, para um pastor, para um religioso, para um amigo, para qualquer pessoa. Mas não se fechem, não se calem, porque isso é muito grave, é muito sério. Muitas pessoas estão aí se jogando de apartamentos, se matando a troco e a direito, meninos jovens, pessoas bonitas, saudáveis, digamos assim, fisicamente falando saudáveis, né? E que têm uma vida toda brilhante pela frente e que acabam por um episódio, um momento de desespero, porque se fecham, não se fala, né? Se calam, acabam com a própria vida. Então, a gente não tem nem saúde, sistema de saúde. Eu admiro muito o SUS, mas não tem um sistema de saúde que é amplo aspecto, quanto mais um amplo de saúde mental. Então, assim, o meu pedido nesse podcast pode falar. Se expressem, se exprimam, falem sobre tudo. Aqui eu quero que seja um local onde os tabus sejam quebrados e a gente possa ter a liberdade de falar sobre tudo. Eu gostaria das considerações finais de ambas as minhas convidadas, por gentileza. Raquel, eu fico muitíssimo grata, né, pelo convite e que esse momento ele possa ser um momento singular e ele possa ser um momento multiplicador, para que outras pessoas também possam, né, estar nos ouvindo agora e estar vendo como é importante, né, a gente falar sobre as nossas emoções. Como é importante a gente falar também das nossas dores, que não só existe que o jardim do outro é mais verde e o meu tá errado. Será que o meu tá errado? Será que o do outro não é sintético? Verdade. Não é verdade? Então, vamos falar, gente. Vamos falar. Eu sinto dor também, eu sou psicóloga, eu tenho dores, eu tenho traumas. Ok, eu me trato, viu? Eu tenho minha terapeuta. E é isso que eu digo, gente, procurem ajuda. Procurem ajuda. Estamos aqui para isso. Obrigada. E eu quero deixar também registrado que a doutora Milena vai ter uma grande participação no Agosto Lilás, né, falando sobre violência doméstica, sobre violência contra a mulher, e que depois ela volte, por gentileza, para falar também sobre o lançamento do livro dela, gente. Já vamos dar aqui em Van Premier. Fale sobre o lançamento do seu livro em novembro. Eu sou muito ansiosa, meu Deus. Verdade, gente. É um momento também, o meu segundo livro, né, que tem também um momento muito singular, que eu estou com a Marilene Félix. A gente também está lançando, mas esse também será em novembro. E a gente vai falar um pouquinho também da área da psicologia jurídica, tá? E questões referentes de traumas. É porque assim, tá ainda, eu prefiro não falar muito para deixar... Spoiler. Né? Spoiler. Mas a gente vai tratar algumas coisas referentes à alienação parental e os danos. Beleza? Em novembro ela lança e doutora Marilene Félix também vai lançar um livro agora em São Paulo, e eu gostaria que ela falasse também a respeito do livro, antes das considerações finais dela. Como é a expectativa do lançamento desse livro? A senhora que já é escritora, já tem vários livros publicados. Fale um pouco sobre isso, por gentileza. A expectativa é muito boa. Hoje mesmo eu estava vendo alguns capítulos para enviar para a editora. E a ideia surgiu do Desperta Mulher, porque o meu nicho é mais voltado às mulheres. Então, o título do nosso livro, né, que é eu e mais 12 coautoras, é Desperta Mulher, supere a ansiedade, desenvolva a autoestima e seja confiante. É tudo isso que nós precisamos para trazer as mulheres, não só do Brasil, e do exterior também, que nós temos até uma autora que é de fora. Agora ela está na Espanha, mas em breve está voltando ao Brasil. E, considerando aqui, eu agradeço a Raquel, a todos e a todas que estão nos ouvindo e nos vendo, que essa mensagem chegue até vocês. E eu deixo uma frase sobre a autopercepção. Quando você percebe-se, você vai observar também o outro.
a necessidade do outro também, porque hoje é tempo de olhar também para o próximo, porque a felicidade, para mim, isso eu digo segundo um budista lá de Butão, e ele diz que foi feita uma pesquisa e a pessoa, eles só são felizes quando o outro também é feliz. Então, a minha felicidade não é só minha. Eu fico feliz também quando todos se sentem felizes e plenos. Obrigada. Muito obrigada a você que está nos vendo. Eu concordo plenamente, né? A questão da unidade, né? Somos todos um. E esse sistema que a gente vive, né? Que é o mundo, né? Essa energia, quanto mais a gente prosperar, evoluir e fazer os outros felizes e principalmente ser feliz, né? Porque eu tenho uma filosofia para máscaras de oxigênio cairão automaticamente. O avião está caindo. Primeiro põe em você para depois salvar alguém que está do lado. Então, se você não estiver bem consigo, com uma autopercepção que a doutora está dizendo, se você não curar a si próprio, você não pode ajudar ninguém. Porque você não vai estar em condições nem estar se mantendo em pé, válido e ajudar os outros, né? Então, quando vocês me verem na rua, que eu começar a brincar, eu digo, máscaras de oxigênio estão caindo. É porque primeiro salve a você, para depois querer salvar o outro. Mas, claro, nós temos que pensar no coletivo e pensar no bem-estar da humanidade, e pensar na empatia, no carinho, no respeito e na troca, né? Na gentileza. Gentileza gera gentileza. E nós vamos ficando por aqui. Até mais um grande programa como esse foi, dessas mulheres empoderadíssimas. Pode falar.